Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E esse é o primeiro vídeo de uma série que pretendo publicar com o objetivo de apresentar uma filosofia essencial. Uma filosofia essencial é um termo que eu defini, que eu fundamentei já com algumas ideias que estão presentes no site umafilosofiaessencial.com.br, em particular no menu ali, né, na opção Fundamentos. E a proposta de uma filosofia essencial, num primeiro âmbito, é para que eu organizasse com ideias próprias, ou pelo menos exercesse ali a arte de pensar a si mesmo, de organizar conteúdos a partir de questões que me tocam, que me provocam no âmbito da minha própria interioridade, né, da minha própria subjetividade. Então, nesse primeiro vídeo de apresentação de uma filosofia essencial, eu trago a afirmação: há tantas filosofias, né? E me inspiro numa afirmação nietzschiana na obra Aurora, em que ele diz que há tantas auroras que ainda não despontaram. E aí fazendo referência a talvez aqueles sujeitos que surgiriam logo após ele e muitos outros, e que trariam aí um potencial, como nessa semelhança, nessa analogia que ele faz com a aurora, né, esse momento em que se inicia o nascimento do sol, o surgimento de outros modos de pensar a vida, a própria realidade e a si mesmo. E aí, a partir dessa provocação dele, é que eu proponho a partir dessa afirmação: há tantas filosofias, mas não no sentido de que a gente possa considerar do ponto de vista da tradição filosófica, em que nós vamos nos remeter ali desde os pré-socráticos até os filósofos posteriores, ainda antigos, da filosofia grega, caminhando para a filosofia medieval, moderna e contemporânea. Não é essa a proposta dessa afirmação. Exatamente porque o que me fundamenta a considerar uma filosofia essencial é olhar para a filosofia a partir daqueles dois termos gregos que Pitágoras nos assinala como philo, amor, sophia, saber, e em particular essa expressão de amor ao saber, a que me chama muita atenção todas as vezes que vamos olhar para a filosofia, exatamente por essa capacidade de incondicionalizar as condições. Ora, o que tem a ver a incondicionalidade dentro da filosofia e dentro dessa referência que eu faço das condições? Do ponto de vista da visão que eu quero propor e trago a partir de uma filosofia essencial, toda filosofia é uma autofilosofia. Toda filosofia vista não como uma disciplina acadêmica, mas como uma capacidade do sujeito, é a possibilidade de pensar a si mesmo. E pensar a si mesmo é pensar todas as condições que nos compõem como seres humanos: o corpo, o gênero, as expressões de gênero, né, os conflitos que dizem respeito à própria sexualidade, né, o conjunto de sentimentos e emoções, mas sobretudo a nossa formação, história de formação que define a nossa subjetividade, define a pessoa que somos. Então, na medida em que eu passo a considerar a filosofia como uma capacidade, e a partir daí eu começo a considerar que a filosofia me possibilita pensar todas essas dimensões internas, todas essas dimensões que fazem parte, né, de eu mesmo, significa que é possível pensar em tantas filosofias na medida em que haja indivíduos pensando a si mesmo. Então, esse é o convite inicial, né? Isso, eu diria que essa noção de que a filosofia é essa arte de incondicionalizar as condições que nos compõem, com o objetivo de nos entender, que possibilita considerarmos que cada um de nós é a fonte e o fundamento de um filosofar próprio.
Então é nesse sentido que eu defino a própria primeira ideia, a primeira noção de uma filosofia essencial, e convido vocês para que vocês possam visitar o site umafilosofiaessencial.com.br, onde estão ali uma série de textos e propostas de reflexões, tá bem? Muito obrigado e até a próxima.